Como será o arrebatamento? O arrebatamento ele vai ser num período em que a população global ela vai estar dispersa. Nós vemos o que está acontecendo nos últimos dias, né? Eles batem numa informação, essa informação é politizada, os corruptos tiram proveito disso, e outras coisas vão tirando a atenção das pessoas, em que a mídia não passa de fato o que está acontecendo no mundo. Então por isso, e o ego humano vai sendo cada vez mais alavancado, mais bajulado. Nós estamos como nos primórdios, né? De Gênesis 3 a 11, Éden, dilúvio e Babel, em que o homem quer estar no centro das atenções, o egocentrismo, né? O humanismo, tudo isso de uma forma globalizada nos nossos dias. Então a população estaria, como Jesus disse em Mateus 24, 37 e 39, dispersa, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, não olhando para o alto, não olhando para as escrituras, para as profecias, para a escatologia, para tudo que está acontecendo, porque na realidade eles estão como a sociedade pré-diluviana, eles não querem perder aquilo que eles edificaram. Porque quem pensa que a sociedade pré-diluviana eram homens da caverna, estão enganados. Eram casas com tijolos padronizados, tinha arquedutos, tinha tubulação, tinha saneamento básico, tinha muita coisa. Era uma sociedade de 700 milhões a 2 bilhões de pessoas. Então era uma sociedade que não queria perder aquilo que tinha. E porque não olhava para a mensagem de Noé, porque não olhava para o alto, eles olhavam para si mesmos. Por isso que o ser humano é cada vez mais corrompido. E a semelhança do período de Noé, Jesus falou que seria nos nossos dias, né? Para você ter uma ideia, no versículo 16 de Êxodo 19 diz o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia, né, houve trovões, relâmpagos, ou seja, vai haver uma destruição no período em que essas pessoas estiverem dispersas. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, então veio o dilúvio e os levou a todos. Aí a pergunta que entra dos pós-tribulacionistas, que eles dizem que a igreja vai passar pela tribulação, por que Jesus comparou com o período de Noé, que veio o dilúvio e levou a todos? Então como é que nós podemos afirmar que haverá salvação na tribulação e a igreja não vai passar pela tribulação? Porque veja, eu já mencionei isso. Eu acredito, né, aqui é uma opinião minha, não está claro nos textos bíblicos, né, mas é uma opinião minha, mesmo porque 1 Pedro 3, 19 e 20, 18 a 20, mostra que Cristo foi e pregou os espíritos em prisão, e o texto diz claramente que não são espíritos em prisão, pessoas que estão presas ainda em grilhões, na morte espiritual, ainda não foram vivificadas porque não creram em Cristo. Não está falando de pessoas que estão vivas. O texto é claro onde diz que Cristo desceu às regiões mais inferiores da terra, Efésios 4, 8 e 9, e Mateus 12, 40, que diz que Jesus esteve no coração da terra, a referência de Jonas, né? E ele prega para espíritos em prisão. E o texto diz claramente quem são esses espíritos em prisão, que é o pessoal da sociedade pré-diluviana. Ou seja, aquelas pessoas, elas não foram salvas do dilúvio, mas muitas podem ter sido salvas no dilúvio, né? Enquanto as águas estavam subindo, essas pessoas podem ter se arrependido. O que eu tenho como referência é que Cristo pregou. Agora, Cristo não pregou arrependimento, claro que não. Mas ele pregou a concretização da promessa de Hebreus 11:40. Assim como para aqueles que estavam no seio de Abraão e que ele leva cativo o cativeiro. Para os santos do Antigo Testamento que morreram crendo na promessa, né, de restauração e de salvação. A grande questão é, essas pessoas da sociedade pré-diluviana, qual a diferença do bandido da cruz que creu segundos antes de morrer? De Mateus capítulo 20, quando fala da parábola dos trabalhadores na vinha, em que aqueles que chegaram de manhã, o Senhor combinou um salário, e no final do expediente ele combinou o mesmo salário, e os que chegaram de manhã ficaram revoltados. Espera aí, a gente está mais tempo? Ora, nós não somos salvos pelo tempo de fé que nós temos. Nós somos salvos pela fé em Deus.
Então essas pessoas, muitas delas, podem ter se arrependido sim. A Bíblia diz lá em Gênesis 6,13 que o dilúvio foi para a destruição da carne. Né? 1 Coríntios 5, versos 1 a 5, Paulo diz que aquele jovem que se deitou com o pai, com a esposa do pai, e que a igreja não está... Hoje nós vemos a igreja, ela não se escandaliza com o pecado, né? Porque falta pregação bíblica. E Paulo disse, não, vocês estão errados. E aí Paulo entrega aquele jovem a Satanás, e deu com a permissão de Deus, para que a carne dele fosse massacrada, para que houvesse arrependimento. Nós podemos fazer claramente a semelhança, a analogia disso com o dilúvio, né? Então, essa referência que Cristo dá de Mateus 24, 37 e 39 cabe perfeitamente numa pregação pré-tribulacionista que pode haver salvação no dilúvio, mesmo que a igreja não esteja na terra e mesmo que o Espírito Santo suba com a igreja, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e 8. E aí a pergunta também é, mas como? Se é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo? A pergunta que eu faço é, o Espírito Santo desceu 10 dias após a ascensão de Cristo para estar com a igreja. Em Atos 2, versos 1 a 4, o Espírito Santo desceu. E antes? Então nós falamos da intensidade. A intensidade do Espírito não será a mesma no período da tribulação, assim como está sendo no período da igreja, que na realidade hoje já está havendo pouca salvação, porque não está tendo pregação, e a fé ela só vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, e já não está tendo pregação nas igrejas hoje. Correto? Então, o povo hoje, o arrebatamento vai ser no período em que a maioria das pessoas estiverem dispersas, elas não estão entendendo, principalmente dentro da igreja. Quando a gente olha aqui dos versículos 19 a 20 de Êxodo 19, mostra aqui que Moisés ouvia o som da trombeta, da buzina, que tocava longamente, e Moisés compreendia, e o povo não. O povo só ouvia estardalhaço. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre os alaridos, né? E depois fala que só Moisés subiu ao monte. Mas a intenção era que todo o povo purificasse as vestes e subisse. O povo não subiu, só Moisés subiu. Então, o período do arrebatamento vai ser em que as pessoas vão estar dispersas. Por quê? Porque elas estão rebeldes com relação ao chamado de Deus. O chamado é para todos, mas a grande maioria não quer ouvir. Mateus capítulo 13, versos 10 a 15, mostra que eles receberam de mau grado as Escrituras. Ou seja, de má vontade, sem alegria. Você está pregando hoje dentro da igreja, as pessoas estão olhando para o relógio. Você está pregando Bíblia, você prega 40 minutos, 1 hora de Bíblia, eles querem ir embora. Então, nós vemos que o povo estava rebelde, não creram, não confiaram na sua salvação. E é o que acontece hoje, né? Eles não querem ser curados. Diferente dos de Bereia, né? De Atos 17:11. Se Mateus capítulo 13, versos 10 a 15, eles receberam de mau grado, de má vontade, isso significa o quê? Que eles nem querem saber o que está na Bíblia. Então eles não conhecem o tempo. Romanos capítulo 13, versos 11 a 14, Paulo diz assim, digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Para você conhecer o tempo, você tem que estar ligado em profecia bíblica. Você não conhece, a pessoa não conhece porque ela recebeu de mau grado, de má vontade, ela nem olha. Os de Bereia, Atos 17:11, receberam de bom grado, com alegria as Escrituras. E o que eles faziam então? Dia a dia examinavam a palavra de Deus. Essa é a alegria do crente verdadeiro. Então, nos dias de hoje, nós vemos que a sociedade está rebelde com relação às Escrituras, portanto dispersas, só estão se preocupando com as suas finanças, com os seus negócios, com os seus namoricos, fica com um aqui, fica com outro ali, e mostra as partes íntimas, e mostra cabelinho, e mostra biquinho, e mostra, né? Não quer saber de Bíblia, não quer saber. Então está dispersa. Assim vai ocorrer com a população global que já está próximo ao arrebatamento.